Capítulo 8. Do incidente de resolução de demandas repetitivas. Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Segunda, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Primeiro, a desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Segundo, se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. Terceiro, a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado. Quarto, é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Quinto, não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal. Pelo juiz ou relator, por ofício. Segunda, pelas partes, por petição. Terceira, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Art. 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Primeiro, os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro. Segundo, para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Terceiro, aplicar-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. Art. 980. O incidente será julgado no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.
Art. 982. Admitido o incidente, o relator I. suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Segunda, poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Terceira, intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. Primeiro, a suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Segundo, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. Terceiro, visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos 2º e 3º, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Quarto, independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no 3º deste artigo. Quinto, cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se ao Ministério Público, no mesmo prazo. Primeiro, para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Segundo, concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem. I. O relator fará a exposição do objeto do incidente. Segunda, poderão sustentar suas razões, sucessivamente. A. O autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos. B. Os demais interessados, no prazo de 30 minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 dias de antecedência. Primeiro, considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. Segundo, o conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada. E, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. Segunda, aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. Primeiro, não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.
Segundo, se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação, da tese adotada. Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso 3º. Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Primeiro, o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Segundo, apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Capítulo 9. Da reclamação. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para e preservar a competência do tribunal. Segunda, garantir a autoridade das decisões do tribunal. Terceira, garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Terceira, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Quarta, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Quarta, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Primeiro, a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Segundo, a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Terceiro, assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Quarto, as hipóteses dos incisos 3º e 4º compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Quinto, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. Quinto, é inadmissível a reclamação, redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. E proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência. Segunda proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016, vigência.
Sexto, a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Segunda, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Terceira, determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Título 2. Dos recursos. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos. Apelação. Segunda, agravo de instrumento. Terceira, agravo interno. Quarta, embargos de declaração. Recurso ordinário. Sexta, recurso especial. Sétima, recurso extraordinário. Oitava, agravo em recurso especial ou extraordinário. Nona, embargos de divergência. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Primeiro sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Segundo, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte. Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. Segunda, será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial.
Terceira, não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Art. 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Art. 1001. Dos despachos não cabe recurso. Art. 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Art. 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Primeiro, os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Segundo, aplicar-se o disposto no art. 231, incisos e a sexta, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Terceiro, no prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Quarto, para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Quinto, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Sexto, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Art. 1004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Art. 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Art. 1006. Certificado o trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 dias. Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Primeiro são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.
Segundo, a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Terceiro, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Quarto, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Quinto, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do quarto. Sexto, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Sétimo, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Art. 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Capítulo 2. Da apelação. Art. 1009. Da sentença cabe apelação. Primeiro, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrações. Segundo, se as questões referidas no primeiro forem suscitadas em contrarrações, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Terceiro, o disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1015 integrarem capítulo da sentença. Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá i. Os nomes e a qualificação das partes. Segunda, a exposição do fato e do direito. Terceira, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Quarta, o pedido de nova decisão. Primeiro, o apelado será intimado para apresentar contrarrações no prazo de 15 dias. Segundo, se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrações. Terceiro, após as formalidades previstas nos primeiro e segundo, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Art. 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator i. decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos 3º a v. Segunda, se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Art. 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Primeiro, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que i. homologa a divisão ou demarcação de terras. Segunda, condena a pagar alimentos. Terceira, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Quarta, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. V. Confirma,
concede ou revoga a tutela provisória. 6ª, decreta a interdição. Segundo, nos casos do primeiro, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Terceiro, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do primeiro poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Segunda, relator, se já distribuída a apelação. Quarto, nas hipóteses do primeiro, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Primeiro serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Segundo, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Terceiro, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485. Segunda, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Terceira, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Quarta, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Quarto, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Quinto, o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Art. 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.